que fala sobre o gigante Golias. Amém? Lá no capítulo 17, no início, ele fala sobre o desafio de enfrentar Golias. E às vezes nós enfrentamos desafios nas nossas vidas que são como Golias. Às vezes enfrentamos desafios na nossa vida que parecem ser como um gigante, como Golias. Então eu queria compartilhar aqui essa palavra com você, que de repente você está enfrentando gigantes, de repente você está enfrentando Golias, de repente hoje tem sido um dia só de Golias na sua vida, de repente você está enfrentando um dia somente de gigantes. E quando nós falamos de gigantes, entendemos que existem diversos tipos de gigantes que enfrentamos na nossa vida. Então eu queria aqui já louvar a Deus pela vida de vocês. Amém? Sofia está aí, a Gabi já compartilhou, glória a Deus. E diz assim, ó, versículo 41: os filisteus também se vinham chegando a Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Ontem eu preguei essa palavra, a Sofia estava até lá no ponto de pregação, mas eu desejei aqui compartilhar com vocês, amém? Hoje nós temos um culto abençoado aqui, poderoso, um culto maravilhoso, a qual nós iremos se relacionar com o Espírito Santo, iremos buscar a presença de Deus, amém? Mas eu quero aqui deixar uma palavra para que o seu coração se alegre no dia de hoje. Às vezes enfrentamos tantos gigantes. Um dos maiores gigantes que nós estamos enfrentando na atualidade é o gigante da desmotivação, é o gigante do desânimo. Esse tem sido dos maiores gigantes na vida das pessoas. Esse tem sido dos maiores gigantes na nossa vida, na nossa história. Nunca se viu um tempo onde se viu tantas pessoas desanimadas, nunca se viu um tempo onde viu tantas pessoas sem força e sem ânimo para enfrentar os gigantes. E esse desânimo, ele afeta a vida sentimental, ele afeta a vida emocional, esse gigante afeta a vida profissional, esse gigante afeta a vida financeira, a vida profissional. É um gigante em que muitos de nós enfrentamos devido aos grandes problemas e às grandes adversidades e, acima de tudo, as grandes distrações. Às vezes você enfrenta um gigante devido às distrações. Aonde você aplica o seu coração? Como você aplica o seu coração? De que maneira você aplica o seu coração? Porque assim, tudo aquilo que eu aplicar meu coração a fazer vai dar certo, porque nós não vamos aplicar o nosso coração aleatoriamente. Então Davi, ele teve uma grande guerra para ser enfrentada. Ele se deparou com um grande gigante, e a partir do momento em que nós vemos esse gigante insultar Davi, insultar o povo de Israel, insultar as pessoas a qual Deus, o Deus de Israel, ele confiou o reinado a Saul, o gigante vinha afrontando. E quando ele viu Davi, ele não se intimidou diante de um exército que era do exército do Deus de Israel. Ele não se intimidou diante de um exército que aparentemente era um exército forte, mas com um líder fraco, um líder que agia pela emoção, um líder que agia pela carne, um líder que agia pelos seus próprios sentimentos. Mas quando ele se deparou com Davi, ele insultou. Se Davi não fosse tão importante, a paz do Senhor, Francisca, se Davi não fosse tão relevante e tão perseverante, insistente naquilo que Deus havia colocado no coração dele, quando o gigante olhou para Davi, o gigante olhou um ser pequeno, olhou um ser insignificante, ele desprezou. A palavra bem clara é: o gigante desprezou pela aparência de Davi, o gigante desprezou pela forma como Davi era, porque Davi não tinha um instinto, não tinha um estilo de, quem sabe, de um guerreiro, de um soldado no exército. E às vezes nós somos insultados pelos adversários da nossa alma. Às vezes você é insultado pelo desânimo,
Às vezes você é insultado pela palavra a qual você vive, uma palavra de desânimo. Então esse é um dos maiores gigantes que enfrentamos na atualidade. Às vezes você está desanimado até mesmo para se relacionar com outras pessoas, e isso nós sabemos que é um sinônimo, um sintoma que o mundo espiritual está visando. Vou te falar uma coisa: quando a pessoa está com febre, o que essa pessoa ela pensa? Estou com febre porque existe alguma coisa errada no meu corpo, existe alguma coisa errada em decorrer da minha saúde. Amém? Pai do Senhor, Francisca Elânia, Deus abençoe. Então, ou seja, esse gigante que enfrentamos do desânimo é um gigante que atinge todo mundo, grande, pequeno, fraco, forte. Mas assim como Deus disse para Josué, Ele disse: seja forte e corajoso. Ele disse para Josué: tenha bom ânimo. Josué, anima-se, que eu sou contigo. Josué, seja forte e corajoso, tenha ânimo. Por quê? Nesse tempo que nós estamos vivendo, você às vezes se depara com essa situação. Às vezes você está desanimado de vir para a igreja, às vezes você está desanimado para, quem sabe, iniciar um novo curso, quem sabe você está desanimado para retomar uma faculdade, quem sabe você está desanimado para começar um novo emprego, quem sabe você está desanimado nesse emprego, quem sabe você está desanimado nessa oportunidade que Deus te deu. Então nós enfrentamos gigantes terríveis, mas esse tem sido um dos piores gigantes na nossa sociedade. Então Davi, quando o gigante olhou para ele no versículo 41, o gigante olhou para ele já com um olhar de desprezo. E quantas pessoas não olham para você com um olhar de desprezo? Quantas vezes você mesmo olha para alguém com um olhar de desprezo? Quantas vezes você olha para si mesmo com um olhar de desprezo? Quantas vezes você olha para você e fala: ah, eu acho que eu não vou dar em nada, acho que a minha vida é assim mesmo. Talvez você tenha uma boa aparência, talvez você é uma pessoa que é eloquente, sabe falar bem, sabe se comportar bem, talvez você é uma pessoa que tem uma estrutura familiar abençoada, mas você vive desanimado, e sinônimo disso porque você mesmo despreza as qualidades que Deus te deu. Talvez você mesmo despreza os dons que Deus te confiou. Talvez você mesmo despreza aquilo que Deus te confiou. Talvez você despreza a sua profissão. Talvez você despreza a sua qualidade, o seu casamento. Talvez você despreza a sua esposa. Talvez você despreza o lar onde você mora. Isso significa que o desprezo, ele abre uma porta para outros sentimentos. Mas quando eu sou grato por aquilo que eu sou, e eu sabendo quem eu sou em Cristo Jesus, revela a verdadeira identidade de quem eu sou em Deus. Então, para que a identidade de Cristo se revele, você não pode ir pela opinião que as pessoas falam. O gigante pode ter falado para você, o gigante pode ter se apresentado, e com desânimo entra o medo, entra o desemprego, entra a falta de coragem, entra a falta de desejo. Com um gigante chamado desânimo entra todos os sentimentos, inclusive a depressão. Porque é igual eu falei, uma pessoa com febre é um sintoma, e uma pessoa que se sente, vamos colocar assim, desprezada, desanimada, vai abrir portas para um sentimento de depressão. Aí a depressão, aquela síndrome entra, que a pessoa não é capaz, aquela síndrome entra, que a pessoa não tem condição de romper. Deus está dizendo para você: levanta desse sofá, levanta dessa cama, começa a pensar no futuro, começa a andar para frente, começa a ter uma visão para frente. Amém? Eu já estou finalizando aqui, mas eu quero chamar a tua atenção nessa palavra. Então aí a Bíblia vai me ensinar que o gigante olhou para Davi e disse assim: olha o que o gigante disse para Davi, versículo 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. O que tem te desprezado? Qual é o gigante que olha para você e te despreza? Qual é o gigante que olha para você e não te dá nada?
Às vezes você cria uma situação e você faz essa situação um gigante na tua vida. Às vezes você passa por um problema e esse problema é fácil de se resolver, só basta ter um diálogo e você cria um grande gigante através disso. Às vezes é uma coisa mínima, mas você faz com que isso se transforme em um gigante, em um monstro, e isso vai tomando proporção maiores. Olha só, isso vai desprezando a sua qualificação, isso vai desprezando a sua qualidade, isso vai desprezando a sua personalidade, o seu caráter, isso vai desprezando a sua personalidade, a sua postura, isso vai trazendo problemas na sua identidade. Você não sabe mais quem você é, porque você foi desprezada. Talvez você está vivendo num tempo de desprezo. Alguém que você amou tanto te desprezou, alguém que você ajudou tanto te desprezou, alguém que você confiou tanto desprezou, alguém que você colocou toda a sua confiança e as suas expectativas talvez se desprezou. Eu quero te dizer, isso tem sido no século que nós estamos enfrentando. O desprezo, ele é também uma porta, porque a pessoa às vezes se sente desprezada por uma pessoa, ela acha que o mundo inteiro despreza ela acha que pelo fato de alguém ter rejeitado ela acha que todo mundo rejeita, pelo fato de alguém não acordar, não concordar com ela e não estar próximo dela, ela acha que todo mundo pensa da mesma maneira. Deixa eu te falar uma coisa, o desprezo dado pelo gigante era como se ele não desse tanta importância para Davi. Talvez alguém ou alguma coisa ou alguma situação desprezou a sua qualidade, desprezou as suas habilidades. Isso não significa que todos têm o mesmo pensamento, isso não significa que todos têm o mesmo sentimento. Quem desprezou Davi foi o gigante, não foi o exército. Quem desprezou Davi não foi o rei Saul, foi o gigante. Quem desprezou Davi não foi Saul, mas foi o gigante. Quem desprezou Davi não foram as pessoas, mas Davi já tinha passado por isso. Olha só, uma pessoa às vezes passa por isso e ela acha que a vida dela vai ser dessa maneira. Deixa eu te falar uma coisa, Davi, ele foi desprezado pelos seus próprios irmãos e pelo seu próprio pai. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, amando de Deus para ungir Davi, a Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Jessé, olha que interessante, a Bíblia diz que passou os seus irmãos Abinadab e Aminadab. Ali os seus irmãos foram e Samuel olhou e viu a aparência. Só que Deus já havia visto Davi no campo, Deus já havia visto o coração de Davi cuidando das ovelhas. E quando a mentalidade dos irmãos era ser o primeiro, porque quando Davi estava no pasto, Davi estava esquecido, Davi estava colocado de lado. Ali ele já era desprezado pelos irmãos, ali ele já era desprezado pelo pai, pela família, mas isso não tornou Davi um homem amargo, isso não tornou Davi um homem que venha a pensar de uma forma egoísta, isso não tornou Davi um homem insensato, não, pelo contrário, isso fez com que Davi fosse um dos maiores salmistas, isso fez com que Davi criou-se um grande relacionamento com Deus. Não é porque alguém da sua família, não é porque alguém que é importante para você te despreza por uma situação, isso não significa que Deus te desprezou. Não é porque o gigante te desprezou que Deus te desprezou. Você tem que entender, quem é que me escolheu? Quem é que confiou sobre a minha vida a grande importância de ser servo, filho e amigo de Deus? Então a Bíblia me ensina que Davi já foi desprezado lá no princípio. Se Davi tivesse olhado para trás e tivesse estado perto do gigante, ele entraria numa síndrome, uma síndrome do pânico, uma síndrome do medo, de revolta. Mas Davi não olhou nem para o gigante e teve revolta. Davi colocou Deus à frente, Davi colocou Deus diante da batalha. Então o que eu quero dizer para alguém que está me assistindo, que o gigante que talvez te desprezou pela sua aparência, pela forma como você se veste,
pela forma como você fala, pela forma como você age, deixa eu te dizer, esse gigante vai cair por terra. Esse gigante vai cair por terra. Davi enfrentou isso na família, Davi enfrentou isso, talvez até mesmo no convívio familiar com seus irmãos. A Bíblia não fala que Davi teve amigos, a Bíblia não fala que Davi na sua infância, na sua adolescência, ele teve amigos, até que o profeta o reconheceu com uma unção com óleo sobre a cabeça, mas demorou um tempo até que ele encontrasse esse gigante. Existem tempos que nós vamos ficar sumidos, existem tempos que você vai ter que se isolar, existem tempos que você vai ter que deixar algumas coisas, algumas situações de pessoas, existem tempos que você vai ter que se recuar, existem tempos que você vai ter que se guardar mais, você vai ter que se preservar mais, existem tempos que você vai ficar escondido. Davi, ele foi ungido com 17 anos, mas ele assumiu o reinado com 30, e nesse período Davi estava sendo treinado. Olha só que interessante, o gigante parecia ser maior do que ele, fisicamente, visualmente e aparentemente. Mas quando o gigante olhou para ele e desprezou, o próprio Deus o abraçou e disse: não, com ele não, com ele não. Então é como se Deus entrasse na causa e defendesse. Então eu quero dar um recado para alguém que foi desprezado por esses dias. Deus está dizendo para você que Deus, ele vai tomar a frente, que ele vai à frente. Você só precisa manter a calma, o seu coração firme em Cristo Jesus. Olha que interessante, quando o gigante desprezou, porque ele era um rapaz jovem. Tem gente que olha para você com pouca idade e ele não consegue enxergar a maturidade que você tem. Tem gente que olha para você com pouca idade, não consegue enxergar a responsabilidade que você tem. Tem gente que olha para você com pouca idade, não consegue entender a estrutura que você tem, e se questiona e se pergunta: mas como? Ela é tão nova, ele é tão novo, e já tem uma estrutura dessa maneira, dessa forma. Pois bem, o gigante, ele olhou Davi pela aparência, só que Davi sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é, você precisa entender quem você é em Deus, quem você é em Cristo Jesus. A opinião das pessoas não vai mudar, a opinião do gigante não mudou quem Davi foi, quem Davi ia se tornar. Amém? Olha só, porquanto era moço ruivo e de boa aparência, ou seja, desprezou porque ele era jovem, ruivo e de boa aparência. 3 qualidades, e talvez você tenha qualidades. Não é porque alguém não enxerga as suas qualidades que você precisa se menosprezar, você precisa se colocar para baixo. Não é porque alguém não enxerga a sua qualidade como ser humano, como homem, como mulher, não é porque alguém não enxerga. O gigante, ele viu, mas ele não qualificou de uma maneira positiva. Por mais que ele detalhou: você é jovem, você é ruivo, você é de boa aparência. Ele estava dizendo: você não tem perfil para ser um general de exército, você não tem perfil de soldado, você não tem capacidade de estudar. Deixa eu te falar, você não tem que ser uma pessoa movida pela opinião das pessoas. Você não tem que ser uma pessoa que faz só para agradar as pessoas, só para ter elogio, só para ser bajulado, só para ter um elogio, para dizer: nossa. Não espere elogio, não faça nada esperando elogio, não faça nada esperando que alguém toda hora fica te bajulando. Tudo que você fazer, faça para Deus. Tudo que você for vir a fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus, e faça o teu melhor. Aí eu vejo Davi, um moço, eu vejo Davi um ruivo e de boa aparência. Tem qualidades que nem você mesmo consegue se enxergar. Tem qualidades que tem pessoas que até falam: mas será que eu sou assim mesmo? Tem gente que fala: nossa, como você é capaz, como você é inteligente, como você tem uma habilidade tremenda. Só que nem você consegue se enxergar. Aí você fica no vitimismo. E a pessoa, se Davi ficasse assim: é mesmo, o gigante tem razão, eu não tenho capacidade. O gigante está realmente, eu não tenho armas. O gigante tem razão. O Davi seria mais um que estaria no número
sendo insultado pelo gigante. Entenda isso, amém? Entenda isso. Deixa eu cortar aqui um pouco. Hoje nós temos um culto profético, quarta-feira. Vence o desânimo, vence. Às vezes você coloca gigantes para vir para a igreja. Não tem gigantes e problemas que você cria para não ir para a igreja. Se você não mora próximo à igreja, procure uma igreja na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Às vezes você tem motivação para fazer tudo, mas já parou para pensar que para servir a Deus e para vir para a igreja é tanta dificuldade, tanto problema? Você já viu que tudo que você vai fazer, você coloca o coração e faz com alegria, mas quando fala para você, vai para a igreja ouvir uma palavra, eu entrei aqui para te dar essa palavra, mas para te fazer um convite. Você só consegue vencer o gigante se você romper. Eu não preciso de igreja. Não existe. Quem é salvo em Cristo Jesus deseja estar no corpo de Cristo. Para o quê? Para ser aperfeiçoado. Por onde? Pela palavra de Deus. A Bíblia diz: não deixei-vos de congregar como muitos fazem. Então não deixe de congregar, não deixe de cultuar a Deus, não deixe de buscar, busque a Deus. Se você é de outro ministério, busque a Deus no seu ministério. Mas não se dê o luxo de ficar em casa, sendo que você pode cultuar a Deus. Não se dê o luxo de ficar em casa, sendo que você pode ouvir Deus falar contigo. Amém? O problema é que a pessoa fica em casa e ela fica esperando Deus falar com ela dentro de casa. Deus pode usar o meio da rede social, mas não é a mesma coisa quando você está presente, de sentir a presença. Seu corpo arrepia, a glória de Deus desce, a presença de Deus vem. Você é renovado, batizado pelo Espírito Santo. Você é fortalecido pela força do Senhor. Amém? Então voltamos aqui para que eu finalize. Se Deus está falando contigo, compartilhe com alguém que você sabe que está vivendo isso e precisa dessa palavra. E aqui eu vou finalizar. Olha o que ele diz. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha só, ele viu Davi, mas Davi não tinha pau, não tinha nada nas mãos. Mais para frente do texto que Davi teria uma ferramenta importante. Mas entenda, quem te olha pela aparência vai duvidar da capacidade que você tem. Quem te valoriza somente pela aparência, um dia isso vai passar. Quem não te valoriza pelas qualidades que você tem, quem não te valoriza pelo perfil que você tem, pelo caráter que você tem, nunca vai te valorizar pela beleza. A beleza passa, é como a erva do campo. Hoje ela está bonita, mas amanhã ela murcha, seca. A beleza é algo irrisório. Mas quando você valoriza alguém pelo caráter, quando você está com alguém e você valoriza pela personalidade, pela dedicação e pelo companheirismo, esse relacionamento ele vai muito mais para fundo. Então o gigante olhou para Davi só pela aparência, e aí quando ele olhou para a aparência, ele viu que Davi era uma criança. Então ele estava dizendo: você é uma criança, vai me enfrentar, você é um menino, você é um moleque. Às vezes você ouve essa palavra: você é uma menina, você parece uma criança, você é tão infantil, você é tão infantil, você é um menino. Tem horas que você precisa amadurecer. Davi estava no corpo de menino, mas com a cabeça de um homem. Davi estava com a aparência de um jovem, mas a mentalidade de um homem. Às vezes você está do lado de alguém que ele tem corpo de homem, mas cabeça de menino. Às vezes você é uma mulher, mas com a cabeça de uma criança. Às vezes você é um homem, mas com a cabeça de um menino. Então você tem que mudar isso. Você tem que agir como homem. Você tem que proceder como homem. Amém? Então você tem que ser um homem maduro. Davi, com pouca idade, pouca experiência, Davi não hesitou, não teve medo. O que falta em você, sabe o que é? É você encarar o gigante de frente. O que falta em você é você encarar o gigante de frente. Não haja como uma menina, como uma criança que se esconde, como uma criança que foge da responsabilidade, como uma pessoa que foge do compromisso. Não haja como um menino, escondendo aquilo que Deus tem te dado como homem.
Não seja um homem no corpo de um menino, usando de uma maneira aquilo que Deus te confiou. Então haja como um homem, haja como uma mulher, seja maduro, madura. Você é experiente, você não é uma criança mais, você não é mais um bebê, você não tem que ser tratado como uma criança, a tua esposa não tem que te tratar como uma criança, você precisa amadurecer, o teu marido não tem que te tratar como uma menina, você precisa transparecer a mulher que há dentro de você. Há um corpo de mulher, mas uma mente de uma menina. Há um corpo de um homem, mas a mente de um menino. Por quê? Porque as atitudes vão dizer realmente quem você é. As suas atitudes vai dizer se você é um homem maduro ou uma criança. As suas atitudes vai dizer se você é uma mulher madura ou uma criança. Então, ou seja, ele estava olhando para Davi como uma criança, porque só uma criança viria com um pau contra um gigante. Só uma criança viria com coisas de menino, com brincadeiras de menino. Porque quando você pega um cão e às vezes você está ali, você para tocar um cão você pega um pau ou alguma coisa parecida. Então ele olhou Davi, ele viu na mão de Davi, é uma criança. E às vezes as pessoas menosprezam a criança. A Bíblia diz assim, para você entrar no reino do céu você tem que ser como uma criança. Como assim, pastor? Você precisa ter o pensamento de perdoar como uma criança perdoa. Não é as responsabilidades. Jesus estava dizendo, é a como eu ajo, é de que maneira eu venho agir. Amém? Com as atitudes sobre liberar perdão, sobre não guardar mágoa. A criança não guarda mágoa, a criança não guarda sentimento, a criança se alegra com pouco, a criança fica feliz com pouco. Você que tem filho sabe disso. Se você dá um carrinho para ele, ele fica feliz. Mas nós adultos não. Se nós ganharmos uma coisa, nós não ficamos contentes, queremos sempre mais. Amém? Então, ou seja, Davi aos olhos do gigante era uma criança. Para você enfrentar esse problema, o problema vai olhar e vai enxergar você como pequeno, o gigante grande e você pequeno. É como se aqui fosse o gigante, minha mão em pé, e aqui como se fosse você. O gigante vai olhar para você, nossa, é como uma formiga. E aí você vai olhar, nossa, como é grande. Entenda assim, não olhe para o problema como se ele fosse maior do que o Deus que você serve. Mas você precisa ter a mente de um homem, a mente de uma mulher. Pode ter um corpo de criança, mas a mente de um homem, de uma mulher. Pode ter corpo de um jovem, mas a mente e a cabeça de um homem, uma mulher madura, experiente. Então você tem que parar de ser criança, se chatear por qualquer coisa, querer se afastar por qualquer coisa, se irritar por qualquer coisinha, qualquer besteirinha. Não quero mais, eu vou separar, eu vou terminar, eu não vou para a igreja, eu não vou mais servir a Deus, não sei o que, porque fulano não falou comigo, porque ciclano não falou comigo, se chateia, fica toda chateadinho. Isso são atitudes de criança, isso são atitudes de menino bobinho, menina bobinha. Você precisa ser maduro na fé. Você precisa tomar o alimento sólido, você precisa comer mocotó, amém? Você precisa comer feijoada, coisa forte para a tua vida espiritual. Então entenda que eu estou falando. A palavra de Deus diz que Davi, ele foi menosprezado pelo gigante. Davi foi ridicularizado pelo gigante. Davi foi colocado como se fosse uma criança. Você jovem, aí você vem comigo com paus, você vem me tratar como um cão, por causa das atitudes. Às vezes as pessoas vão olhar você e falar, nossa, nem parece que aquela pessoa tem aquela idade. Você tem que se alegrar, tem que ser feliz, você tem que ter um coração limpo, mas você tem que parar com esse negócio de mimimi. Porque fulano não fala comigo, porque ciclano, porque a pessoa, ela não me deu bom dia, não me deu a paz na igreja, porque a minha sogra não fala comigo, eu vou morrer, porque meu marido brigou comigo, eu vou me trancar no quarto, porque meu pai brigou comigo, eu vou trancar no quarto. Para com isso, amém? Para com isso, seja madura, amém?
A palavra é dura, mas ela te fortalece. O problema é que nós estamos vivendo isso nesse tempo, um vitimismo terrível. Nós estamos vivendo nesse tempo um vitimismo em que as pessoas, só elas sofrem, só elas passam por isso. Ai, mas é eu, a minha vida, ai céus. Não, Deus te chamou foi para guerrear. Você precisa ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Davi olhou para o gigante e ele não viu que o exército, ele tomou as dores. Ele tomou as dores daquilo que o gigante estava fazendo com o povo de Deus. Será que você tem tomado as dores da causa do Evangelho? Será que você tem tomado as dores do reino dos céus? Será que você é só mais uma? Às vezes alguém fala mal do seu ministério, do seu pastor. Às vezes alguém fala mal do seu irmão em Cristo Jesus. Às vezes a pessoa ataca a sua fé. Será que você tem tomado as dores? Davi tomou as dores do povo de Israel. Olha só, um jovem moço e homens mais preparados do que ele. Davi tomou as dores. Espera aí, opa. E por isso que o gigante olhou para ele e falou: quem é você? Davi tomou as dores. Será que você tem tomado as dores de alguém? Você precisa tomar as dores. Toma as dores de alguém que você ama. Eu só vou tomar as dores de quem eu amo. Tome as dores de quem falou mal do teu marido. Não, tome as dores. Não seja mais uma mulher insensata, uma mulher que, vamos dizer, como a Bíblia diz em Provérbios, uma mulher que não é prudente, uma mulher que não é sábia, uma mulher tola. Fala mal do teu marido, você fala mal do teu marido para a sua vizinha, você fala mal do teu marido para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, você fala mal dos seus familiares, você fala mal dos teus amigos. Peraí, você tem que tomar as dores da pessoa. Quando você conhece a pessoa, sabe o caráter dela, sabe? Davi sabia, peraí, de Deus não, esse é o povo de Deus, esse é o povo de Israel. Peraí, tem alguma coisa errada. Esse gigante está afrontando quem? Ao Deus vivo? Deus não precisa de advogado, amém? Deus não precisa de defensor. Mas Davi tomou a causa do Evangelho. Sabe o que vai acontecer nos últimos dias? Eles vão se levantar para atacar a igreja de Cristo. E ao invés de você se posicionar, não, eu continuo acreditando na fé, eu continuo acreditando na palavra, eu continuo acreditando no povo de Deus. Tem picareta? Tem, mas tem homem de Deus. Tem mais homem de Deus do que picareta. Tem mais homem de Deus do que pessoas mau caráter. Amém? Não generalize a fé por causa de um. Não generalize a vida espiritual por causa de um, de dois, de três. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem o mesmo caráter. Quando você vai no médico e aquele médico ele não te atende bem, será que todos os médicos são ruins? Pelo contrário, existem médicos bons. Amém? É porque às vezes a gente não dá sorte de pegar uma pessoa boa. Infelizmente a gente acaba caindo na mão de pessoas que são mau caráter. Tem mau caráter em todo segmento, em todas as áreas, mas você precisa defender a fé. Às vezes você ajuda a falar mal, às vezes você ajuda a atacar, às vezes você ajuda a apunhalar. Deixa eu te falar, se não edifica, não fale, se cale. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca só, 2 para ouvir e uma boca para se fechar e guardar. Tem coisa que você não precisa ficar pondo para frente, falando para frente. Se isso não vai trazer edificação, fala não. Se isso não vai trazer vida, fala não. Fica quieta, amém? Ora, porque quando você ora, você vence, porque isso pode desanimar. A Bíblia fala sobre sentar na roda dos escarnecedores, e às vezes tem gente que da mesma fé escarnece da fé, brincam com as coisas de Deus, falam mal. Às vezes a pessoa acha que é o ímpio, aquele que diz lá no Salmos 1, diz a pessoa acha que é uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Pelo contrário, quantas pessoas você tem visto metendo pau em homem e mulher de Deus? Muitos. Então Davi, ele tomou as dores. Davi colocou o coração dele e falou: não, peraí, eu tenho que tomar minhas dores do povo de Israel. Mesmo que Saul não era um bom líder, Davi não meteu o pau nele, nem matou ele.
Davi, pelo contrário, opa, peraí, foi Deus que ungiu, não quero saber se ele está fazendo errado, o problema é dele, vai pagar as consequências com Deus. Amém? Então não fale mal do teu marido para alguém, ou também não fale bem do teu marido para alguém, porque talvez a pessoa não tinha nada, mas desperta um sentimento, um desejo. Você sabia disso? Às vezes você elogia tanto teu marido para um amigo, nossa, meu marido é bom de cama, é bom disso, meu marido me ajuda em casa. Aí você vai e vende seu marido, seu peixe, vende aquilo que Deus te deu. Aí o que acontece? A moça ou o homem se interessa pelo seu cônjuge. Aí o que você vai falar? Nossa, era minha amiga, mas você vendeu, você deu todas as dicas, você criou um desejo, uma expectativa nos olhos de alguém. Então não fale bem, não fale mal. Não, tem um casamento abençoado por Deus, pronto, acabou. Amém? Quem está concordando comigo aí, quer que eu finalize? Vou terminar aqui, mas eu quero terminar aqui com um convite. Hoje, 7h30 da noite, temos uma palavra profética no seu coração. Quer ouvir o resto da mensagem? Quer ouvir o restante dessa mensagem? Eu já preguei um bom tempo aqui. Amém? Quem está recebendo essa palavra, dá glória a Deus aí. Amém? Então, ou seja, apenas 2 versículos você entende o que Deus fala. Então não fica vendendo o seu casamento, não fica vendendo as suas expectativas, não fica vendendo os seus sonhos, contando as suas coisas particulares para pessoas. Não conta. Guarda. Você vai comprar um carro? Guarda. Você vai mudar de casa? Guarda. Só conta quando realmente aconteceu. Amém? Vai viajar? Guarda. Viaja na hora certa. Deus vai abençoar. Às vezes você vende os seus planos, você dá os seus planos, você dá tudo aquilo que você sonha. Quando você vê a pessoa, ela está com a mesma roupa que a tua, daqui a pouco ela está com as mesmas atitudes que você tinha. Aí você fala, meu Deus do céu, mas por que você se vende? Você precisa se valorizar, não se vender. Amém? Você precisa valorizar teu marido, a tua esposa, teu casamento, e não vender o seu casamento, e não dar de bandejas para outra mulher. Ah, não, mas não sei o que, não tem nada a ver, pastor. Tem sim. Desperta no coração das pessoas. Você não conhece o ser humano por dentro. Tem gente que tem duplo caráter, tem gente que tem dupla personalidade, tem gente que fala com você, dá tapa nas costas, mas ao mesmo tempo ele quer tomar o seu lugar, quer estar na frente, quer fazer o que você faz. Você tem que entender tudo isso. Então o que você precisa entender? Que quando o gigante veio afrontar Davi, Davi não teve medo. Davi não se menosprezou e não teve medo diante do gigante. Qual é o gigante que você tem tido medo? Qual é o gigante que tem te afrontado? Qual é o gigante que tem colocado você para baixo? Qual é a situação que tem tirado o teu sono, tirado a tua paz? Qual é? Qual é a afronta que você tem recebido? De qual gigante você tem recebido isso? E eu tenho certeza, se você entender o que eu estou pregando e receber, você vai comer o melhor dessa terra. Obedeça e faça o que a palavra está nos instruindo nessa tarde. Amém? Obedeça, faça o seu melhor. Não faça esperando elogio, sendo bajulação. Não, faça com toda o seu coração, com toda a sua alegria. Amém? Então aqui eu vou finalizar essa palavra, ó. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e dá-te-ei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Olha só como Davi é sensacional. Olha só, o gigante vinha afrontando Davi e disse assim: vem que eu vou dar a sua carne às bestas feras. Ou seja, ele estava dizendo: vou vencer você em 1 segundo. Olha só, a pessoa que já entra no campo cheia de vamos dizer, cheia de si. Amém? É como você vai disputar uma vaga de emprego. Aí a pessoa fala: não, essa vaga já é minha. Você fala: nossa. Aí a pessoa conta todo o currículo, ela vem com toda aquela habilidade, ela vem: não, eu tenho isso, eu fiz formação disso.
Você fica na sua. Eu não vou contra ti, não vou contra ninguém, eu vim aqui em nome de Jesus. Você precisa utilizar o nome de Jesus na sua vida. Você precisa parar de utilizar esses nomes que você usa dentro da tua casa. Ah, desgraçado, ai, não sei o que, ai, filho de capeta, ai, filho do diabo, ai, você é terrível. Você tem que parar de usar esses nomes. Você tem que usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai mudar as coisas. Você tem que parar de amaldiçoar as coisas dentro da tua casa. Você tem que parar de amaldiçoar as pessoas em sua volta. Você tem que parar de amaldiçoar o seu marido, o seu filho, sua filha. Você tem que usar a palavra, e a palavra é uma flecha. Ah, mas não vai mudar. É assim mesmo, não vai mudar. Não. Em nome de Jesus. Você está indo em nome de Jesus. Quando Davi fez isso, ele estava dizendo: eu estou indo contra ti pela palavra. Eu estou indo contra ti com aquele que é maior que você. Então você tem que dizer para o gigante, para o seu problema: ó, eu não estou indo pela força do meu braço, eu estou indo em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Se você entender que o nome de Jesus tem poder, você vai ver como é tremendo quando você passar a usar o nome de Jesus. Quando cai alguma coisa, você xinga, você fala: ah, Satanás. Aí você chama mais o diabo na sua casa do que convida a Deus e o Espírito Santo para fazer parte da tua vida. Você tem que chamar Jesus para fazer parte. Amém? Você tem que convidar o reino dos céus. Você tem que fazer da sua casa um pedaço do céu. E para fazer um pedaço do céu, eu preciso chamar aquele que está e controla e domina o céu, Jesus Cristo. Vai ter paz, vai ter alegria. Amém? Vai ter alegria. Usa o nome de Jesus de uma forma saudável, positiva, de uma forma forte, e você vai ver que você vai romper muitos desafios em nome de Jesus. O nome de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. Você precisa confessar Jesus como teu Salvador. Você precisa confessar Jesus como teu Senhor e o Senhor da tua casa. Quem é que reina na tua casa? Quem é que é o Senhor da tua casa? Essa imagem que você tem, esse palavrão que você tem, é essas coisas pornográficas, é essas coisas que você tem na sua casa. Quem é que reina? Esse elefante virado com a poupança para a porta para ter dinheiro? Quem é que reina na sua casa? Você só precisa do nome de Jesus, o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Deixa eu cortar aqui. Sábado, agora, nós vamos ter um culto de mulheres. Se eu fosse você, eu não perdi, vai ser forte. Vai ter uma missionária aqui, ó, fogo puro. A missionária Deus vai usar. O culto vai ser para as mulheres. Então você, maridão, chama a tua esposa aí para estar sábado. Você, mulher, chama a tua amiga, a tua vizinha, chama aquela tua amiga que não é convertida. Ela vai vir aqui, vai ser impactada. Vai ser uma glória tremenda. Nós vamos aqui sortear algumas coisas, vamos abençoar as mulheres. Venha. A pastora Roberta, minha esposa, vai estar aqui juntamente com as obreiras, juntamente com as irmãs da igreja, vai estar aqui para te receber. Então venha, 5 horas. Eu não quero que você coloque empecilhos, um gigante. Traga as suas amigas. Venha, você mãe, traga a sua filha, convide. Porque no chá passado teve uma moça que testemunhou esse dia dizendo: pastor, eu me firmei depois do chá das mulheres. Olha, eu fiquei tão feliz de ouvir isso. Eu falei: meu Deus, a gente não ouve nenhum testemunho, nenhum resultado. Pois bem, até batizar essa moça eu batizei. Eu fiquei tão feliz. Então, se eu fosse você, eu não perdia por nada esse chá. Que dia? Sábado agora, dia 20. Que horas? 5 horas, 5h30. Você pode chegar até a partir de 5h30, que vai ser tremendo. Vai ser algo extraordinário. Posso ouvir um glória a Deus aí? Vai ser lindo. Vai ser lindo, mulheres. Convide a sua irmã, sua prima, sua vizinha, sua amiga. Convide a mulherada. Vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Amém? Quem gostou e ouviu essa palavra e Deus falou contigo, compartilhe com alguém. Não sei quantos minutos aí eu fiquei aí. Estou aqui na igreja em consagração, em oração. Amém? Para esse culto dessa noite. Eu tenho certeza que alguém vai vir, vai ouvir Deus falar. Se você quiser ouvir o restante dessa mensagem, esteja à noite. Se Deus me der uma outra mensagem, vou pregar uma outra mensagem. Amém? Vai ser poderosa em Deus. Compartilhe com alguém, marque alguma amiga, marque aí alguém, marque uma mulher. Pega, sabe aqueles
aquilo que nós estamos divulgando das mulheres, divulgue aí no seu Facebook, divulgue aí no seu Instagram, divulgue aí, vai ser tremendo. Esse culto das mulheres vai marcar o coração e a vida das mulheres. Marque uma mulher aí para estar nesse sábado às 5 horas, 5h30, vai ser tremendo. Venha Larissa, Thalita, está convidada aí, Thalita Barbosa, Gabi, Sofia, as irmãs Francisca, vocês estão convidados. Robson, traga alguém, manda vir sua vizinha, Débora, está convidada também, tá, em nome de Jesus, amém? Vai ser tremendo esse culto das mulheres, esse chá, vai marcar a vida das mulheres. Eu não ficaria de fora se eu fosse você. A pastora Roberta postou um vídeo aí, nós ontem no monte, vai ser coisa linda, em nome de Jesus. Chama a tua mãe aí, sua Lena, para vir, vai ser tremendo, 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 amém? Quem recebeu essa palavra aí, dá glória a Deus. Hoje à noite nós temos um culto abençoado, 7h30, nós vamos ali dar início ao culto, vai ser lindo, vai ser para a glória de Deus. Já estava com saudade de fazer uma live, e eu tenho certeza que edificou a sua vida. Você que não pegou do início, depois você entra lá e pega do início, que eu vou postar, e eu vou compartilhar em nome de Jesus, tá bom? Compartilha com alguém esse convite especial, em nome de Jesus. Que horas que nós vamos estar aqui hoje? 7h30. E sábado, às 5h30, você mulher, amém? Nós temos culto aqui, quarta, sexta, domingo, mas essa semana, sábado, vai estar incluído na agenda da igreja. Olha, é o último chá do ano, só ano que vem vai ter um chá novamente, e eu creio que vai marcar a mulherada. Chama aí geral, vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, e com esta palavra, que Deus possa te fortalecer em Cristo Jesus. Pai, eu quero orar pela vida dessas pessoas que me assistiram, eu quero apresentá-las e pedir que o Espírito Santo mostre para elas o real valor e a importância que ela tem, meu Pai. O inimigo pode ter dito que ela é desprezada, que ela é rejeitada, que ela é, meu Pai, uma pessoa sem tal valor, mas o Senhor olha não somente as qualidades físicas, a beleza física, mas o Senhor sonda e conhece o interior. Eu louvo ao Senhor por esta palavra e abençoo a cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.